Bom, e hoje o dia está recheado de assuntos que afetam diretamente a reputação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República participou da cúpula do meio ambiente que teve início hoje. A pauta vem sendo constantemente exigida pelos países internacionais. A gente sabe que Bolsonaro já chegou a minimizar o desmatamento durante o governo. E uma outra pauta é justamente essa do Supremo Tribunal Federal, que analisa a suspeição do ex-superministro Sérgio Moro. A gente conversa agora com o Diogo Schelp, nosso comentarista. Diogo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan, e já queria então te perguntar como é que você avalia, como é que fica a imagem do presidente Bolsonaro, começando então por essa pauta da cúpula do clima, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Olha, Nicole, nesta cúpula do clima que começou hoje, vai até amanhã, diversos países estão sob pressão. Bolsonaro não é o único, né? Então, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos apresentou novas metas aí de redução de emissão de carbono e pediu que outros líderes fizessem o mesmo. Alguns líderes aumentaram suas metas, como o Japão, o Canadá. Outros disseram o que estão fazendo, sem apresentar novas metas mais ambiciosas, como é o caso da China, Alemanha e Inglaterra, né, Reino Unido. O presidente brasileiro apresentou ali uma promessa de antecipar em 10 anos metas de neutralização de carbono, o que foi visto de maneira positiva. O próprio discurso do presidente foi um discurso bem mais diplomático do que o que se viu, por exemplo, nos discursos da Assembleia Geral da ONU em 2019 e também em 2020. Em 2019 ele foi até mais agressivo, chamou, sem citar nominalmente, mas chamou a França de colonialista. E em 2020 reclamou de interesses escusos. Nesse discurso de hoje, ele foi bem mais diplomático, falou o que a comunidade internacional queria ouvir, mas é um discurso que, por enquanto, é totalmente descolado da realidade. Quando ele fala ali sobre os compromissos brasileiros, né, ele não falou sobre resultados do governo atual dele, né, ele não falou dos dados de desmatamento dos últimos anos e também não falou o que ele pretende fazer neste ano já para reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, é interessante porque os Estados Unidos já deram aí um feedback, digamos assim, do discurso de Bolsonaro, dizendo que foi bem recebido, mas que eles esperam planos sólidos para que essas promessas sejam alcançadas. E você acredita que esse pedido, de Bolsonaro por recursos internacionais, justamente para alcançar essa meta de zerar o desmatamento, esse pedido será então acatado, por esses países? A gente deve ter uma ajuda internacional novamente em relação ao tema? Nicole, é muito difícil, porque os Estados Unidos já deixaram claro que querem primeiro ter certeza de que o Brasil está mesmo comprometido com a redução do desmatamento, né? E os fatos nos últimos meses, e até os fatos atuais desse próprio ano, não indicam nesse sentido, né? A fiscalização, por exemplo, não está sendo valorizada, digamos assim. A ICMBio, o IBAMA, essas instituições brasileiras que são responsáveis pela fiscalização, né, contra o desmatamento, têm reclamado, inclusive funcionários assinando cartas reclamando que estão de mãos amarradas. E, obviamente, isso não contribui para a imagem internacional de que o Brasil está fazendo a sua lição de casa nesse sentido. Um ponto importante, quer dizer, uma data definidora disso aí, vai ser a COP26, a reunião de clima da ONU, que vai acontecer a partir de 1º de novembro deste ano em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido. Nesta reunião, que é a mais importante desde o Acordo de Paris, de 2015, os países vão apresentar, dizer o que eles fizeram nos últimos 5 anos para cumprir suas metas para redução de carbono, porque essas metas eram até 2020, ou seja, no ano passado. Esse encontro foi adiado para este ano. Então, o governo brasileiro tem aí 6 meses para apresentar resultados. Se chegar em Glasgow, em novembro, com resultados bons de redução de desmatamento, poderá pleitear, aí sim, um dinheiro, uma ajuda financeira. Até lá, muito difícil que os países ricos ajudem sem ter uma contrapartida imediata.
E, Diogo, passando agora então para o outro assunto, né, que seria esse julgamento do STF a respeito do caso do ex-presidente Lula. A gente já repercutiu que o Supremo decidiu que os processos devem ficar no Distrito Federal, não deve vir para São Paulo, como tinha sido sugerido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas agora os ministros decidem, ou melhor, depois desse intervalo que está sendo feito, a respeito da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. É uma decisão importante, considerando aí tanto a imagem do ex-presidente Lula, quanto também a imagem da própria Operação Lava Jato, né? Sim, o que está se desenhando, por enquanto, Nicole, é uma derrota para a Lava Jato, com certeza, né? Quer dizer, esses processos sendo enviados para o Distrito Federal, confirmando aí a decisão de Edson Fachin, o que leva esses processos à estaca zero, né? A estaca de início, né, dos julgamentos. Agora, se for confirmada a suspeição de Moro, principalmente, que se refere basicamente ao caso do triplex, aí é um golpe ainda maior, porque aí não só a condenação, né, é anulada, como já foi, como também invalida as provas colhidas na investigação, já que essas provas foram colhidas ainda com o caso nas mãos de Moro, né? Então, isso colocaria, digamos, uma pá de cal na possibilidade de que Lula viesse a ser julgado, de fato, receber uma sentença antes das eleições de 2022. Isso significa que o cenário que se desenha aí é cada vez mais claro que Lula estará elegível para 2022 e poderá pleitear, se for do interesse dele, uma candidatura à presidência. E até mesmo manter o discurso de uma perseguição política, né? Exato, isso reforça, né, o discurso de perseguição política que sempre foi adotado pelo PT e por Lula. Havia sempre uma cobrança de que o PT e Lula deviam fazer uma autocrítica, né, sobre os escândalos de corrupção que foram revelados nos anos, principalmente da presidente Dilma Rousseff. Essa autocrítica nunca foi feita. Lula sempre disse, e o PT também, que não havia autocrítica a ser feita. E agora essas decisões do STF contribuem, né, para essa narrativa de que supostamente eles não fizeram nada de errado, Lula não é culpado por nada do que foi acusado. Então, óbvio que os fatos são conhecidos, as provas são conhecidas, mas já que a justiça tomou essas decisões, já que Moro agora parece cada vez mais próximo de ser confirmada a suspeição, isso tudo contribui para a narrativa de inocência, né? Narrativa, é bom lembrar, não quer dizer necessariamente realidade, mas é mais fácil de convencer as pessoas disso. Diogo, só para a gente fechar, o que você acha que mudou durante esses anos de Operação Lava Jato, essa operação que começou lá em 2014, que teve diversas decisões referendadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal? O que mudou durante esse intervalo de tempo para que a gente tivesse até mesmo uma mudança, por exemplo, do voto da ministra Carmen Lúcia, bastante representativo e simbólico nesse contexto, e até mesmo essa mudança de opinião em relação à própria operação, à própria suspeição de Moro? Nicole, a gente teve, o que aconteceu foram 3 fatores, na minha visão. Quer dizer, primeiro, a gente teve um presidente que foi eleito com a promessa em 2018 de reforçar a Lava Jato, fortalecer a Lava Jato, mas que na prática, no governo, não fez nada para cumprir essa promessa. Ao contrário, indicou, por exemplo, o procurador-geral Augusto Aras, que, fora da lista tríplice apresentada pelo Ministério Público, reduziu o poder de investigação do COAF sobre movimentações financeiras, entre outras medidas. E também não encampou, por exemplo, o pacote anticorrupção do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então, a gente não teve aquele contexto político de apoio de cima para baixo à Lava Jato como se esperava. O segundo ponto é o fato de que a Lava Jato tinha um fôlego que, evidentemente, em algum momento ia perder. Por quê? Os principais nomes, os principais escândalos relacionados ao Petrolão já haviam sido investigados. Há um rescaldo de investigações que estão em andamento, obviamente, mas o grosso da Operação Lava Jato já foi feito, já ficou para trás. Isso, obviamente, também enfraquece, era natural que também fosse necessário, do ponto de vista institucional, dar algum fecho à Lava Jato, e isso vai, então, esmorecendo aí a opinião pública em relação a isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é o que mais tem relação
com essas mudanças no STF, essas votações que a gente está vendo, que são as mensagens vazadas da Lava Jato, né? Aquelas mensagens roubadas do celular de procuradores e do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que, obviamente, imprimiram, né, deram um baque muito grande na credibilidade, na legitimidade dessas investigações, ainda que os méritos todos não se possam discutir, mas com certeza essas mensagens ajudaram a mudar o clima político em relação à Lava Jato, e talvez por isso a gente esteja vendo essas decisões agora no STF. Diogo Schelp, comentarista aqui da Jovem Pan, muito obrigada, viu, Diogo, pela conversa, pelas análises, até mais. Até mais, Nicole.